Para 9h05. Muito bem. Bem-vindas, vamos arrancar com isto. Sr. Deputada Felicidade Vital. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, esse café aí está mesmo a jeito de criar um incidente parlamentar logo no início. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos depois de um período estival, que espero que tenha corrido bem a todos. E começamos muito bem, para uma reunião longa, com 3 partes. A primeira parte para a audição da Associação Portuguesa de Deficientes, da APD, que vem a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indiferimentos dos mesmos. Está connosco Carla Nascimento, Marta Machado e Idalina Charras, em representação da direção da APD, quem naturalmente agradeço a disponibilidade e para estarem connosco no dia de hoje. Como sabem, aplicando a nossa grelha, a palavra terá agora o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, para fazer a apresentação do requerimento. Durante 5 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveito para desejar a todos um bom regresso aos trabalhos e gostaria de cumprimentar também os nossos convidados desta primeira audição sobre um tema que nos preocupa e que tem a ver com os atrasos, quer no registro, quer na decisão, relativos aos pedidos de subsídio de educação especial. Escuso de vos recordar a importância destes apoios. O que gostaria de salientar é que, de facto, temos vindo a assistir e continuamos a assistir à demora excessiva e injustificável, quer no registro dos pedidos, quer na tomada de decisão. De acordo com os elementos que possuímos, o tempo médio do registro, pelo menos num ou noutro centro distrital, é de 115 dias, chegando a demorar 203 dias. Já no que diz respeito ao tempo médio da decisão, estamos a falar de 175 dias, chegando mesmo aos 259 dias. Os processos, de facto, estão muito atrasados e a Segurança Social estará, segundo as nossas informações, a proceder, ou estava à data do nosso requerimento, a proceder a decisões e pagamentos relativos ao ano de 2023. E este dado relativo aos pagamentos é também muito importante porque, como sabem até melhor que nós, um dos problemas deste subsídio é que ele tem de ser pago antecipadamente pelas famílias que assumem o encargo e só posteriormente é que são ressarcidas da despesa com um apoio que é fundamental e que é imprescindível. Portanto, este problema tem vários anos e urge, por um lado, esclarecer, aprofundar as razões, caracterizar a situação e tomar decisões. O que nós sabemos, além deste atraso, é que são indeferidos pedidos relativos a crianças e jovens com atestado médico de incapacidade multiuso. A avaliação é efetuada por uma equipa multidisciplinar, contraria muitas vezes o relatório da escola ou até da equipa médica que acompanha o utente. Bom, o número de requerimentos, sabemos também, tem vindo a diminuir, não porque as famílias não necessitem deste apoio, mas simplesmente porque são forçadas a desistir face à morosidade no processo de registro e decisão, quer mesmo do indeferimento, a nosso ver, indevido destes pedidos. E era este pedido que vos fazia, que nos ajudassem a caracterizar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção inicial da apresentação do requerimento.
Então, passaria a palavra à APD, às representantes da APD, para que durante 10 minutos, com a flexibilidade que temos sempre, pudessem fazer a vossa intervenção inicial, sendo que depois passamos à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Se entenderem falar mais do que uma das três que estão presentes, depois façam favor de o fazer da forma que entenderem mais conveniente. Tem a palavra. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos de novo à atividade parlamentar. Começamos com um assunto que nos diz muito e que existem dificuldades. Em nome da direção da APD, queremos agradecer o convite para participar nesta audição. Se me permitem, vou ler um documento que elaboramos entre nós sobre o subsídio de educação especial. O subsídio de educação especial é uma prestação que existe desde a década de 80, porém, nos últimos anos tem sido alvo de inúmeras queixas contra a sua morosidade, aos atrasos nos pagamentos e indeferimentos nos requerimentos. Diversos pais têm vindo a apresentar queixas na Provedoria da Justiça, junto dos grupos parlamentares e mesmo no Tribunal Central Administrativo do Porto. Inclusivamente, há um acórdão que determina que a Segurança Social pague o subsídio de educação especial a uma mãe de uma criança com necessidades educativas especiais. A Provedoria da Justiça foi confrontada ao longo dos últimos anos com um número significativo de queixas relativas à atribuição do subsídio de educação especial. Desde finais de 2003 e início de 2004, a Provedoria de Justiça tem recebido inúmeras queixas respeitantes a processos de atribuição desta prestação. Este facto motivou várias intervenções do Provedor de Justiça junto dos sucessivos governos, porque as queixas refletem, por um lado, a morosidade na apreciação dos requerimentos e o atraso no pagamento das prestações deferidas, e suscitam, por outro lado, várias questões relacionadas com a própria apreciação dos requerimentos e com a fundamentação das decisões de indeferimento, sobretudo quanto à interpretação e aplicação da lei feita pelos serviços envolvidos. De acordo com os dados provisórios, até 29 de julho, no ano letivo 2023-2024, a Segurança Social recebeu 31.413 pedidos para subsídio de educação especial, dos quais 22.984 pedidos foram pagos. Foram indeferidos aproximadamente 9.000 pedidos. Segundo uma petição, indeferimentos indiscriminados de apoios sociais de subsídio de educação especial e bonificação por deficiência, desde meados de 2021, que o Instituto da Segurança Social tem vindo a indeferir de forma indiscriminada e sem qualquer fundamento praticamente a totalidade dos pedidos de apoio do subsídio, principalmente no Centro Distrital do Porto. A Segurança Social não fundamenta minimamente essas decisões de indeferimento, não invoca qualquer dado objetivo, fatos concretos, nem faz uma análise cuidada e criteriosa da situação clínica dos menores. Isto ainda é a segunda informação da petição. Sucede ainda que as equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica limitam-se nas avaliações presenciais em cerca de 3 ou 4 minutos a fazer 2 ou 3 questões aos menores, sem qualquer nexo e onde, obviamente, não se pode tirar a conclusão de que este não é portador de deficiência que justifica a concessão dos apoios. Acresce que, na grande parte dos indeferimentos, as equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica apenas efetuam avaliações processuais sem avaliarem os menores presencialmente. Há várias crianças com patologias orgânicas graves devidamente comprovadas por vários médicos e terapeutas que veem indeferidos pedidos de apoio, com a agravante dos pais dessas crianças estarem a viver no limiar da pobreza e não terem quaisquer condições para colocar os seus filhos em sessões de terapia e psicologia e suportar o seu custo. O caso é de tal
forma flagrante e desesperante para estes pais, que muitos acabam por recorrer à comunicação social, redes sociais, crowdfunding e outro tipo de iniciativas na esperança de angariar meios financeiros suficientes para assegurar as terapias necessárias e adequadas para os seus filhos. Tal não devia acontecer, pois compete ao Estado adotar medidas específicas necessárias para assegurar a proteção social da pessoa com deficiência, mediante prestações pecuniárias ou em espécie que tenham em vista a autonomia pessoal e uma adequada integração profissional e social. Com a publicação do despacho 11.498/2016, de 27 de setembro, o reconhecimento do direito ao subsídio de educação especial é determinado por declaração médica comprovativa da natureza da deficiência e do apoio necessário à criança ou jovem com deficiência, com a sua fundamentação. De forma a cautelar as situações em que suscitem dúvidas aos serviços de segurança social quanto à declaração médica apresentada, o Decreto Regulamentar 3/2016 passou a prever que os processos e ou as crianças possam ser submetidos a equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica, a constituir nos termos definidos por despacho dos ministros com competência nas áreas do trabalho, solidariedade e segurança social e educação. Esta situação gera atrasos na atribuição do subsídio, um pouco à semelhança do que acontece com as juntas médicas para a atribuição do atestado médico de incapacidade multiuso, uma vez que existem poucas equipas multidisciplinares de avaliação para fazer face aos pedidos existentes. No entanto, e na nossa opinião, é fundamental investir na escola inclusiva. Esta é a verdadeira via para a plena participação e inclusão social. Se a escola pública garantir os técnicos de apoio especializados indispensáveis nas suas equipas multidisciplinares, não é necessário procurar e pagar esses apoios específicos noutros estabelecimentos de educação especial. Mas, na realidade, isto não acontece. Temos conhecimento que o Estado apoia apenas uma terapia e cerca de 45 minutos por semana, independentemente da criança com necessidades educativas especiais precisar de mais terapias. Os alunos têm de recorrer a gabinetes de terapia externos quando os cursos deveriam estar nas escolas. Os atrasos existentes têm graves consequências nas vidas das crianças e jovens com deficiência. As necessidades educativas especiais variam de aluno para aluno. Torna-se difícil avaliar o impacto da falta das terapias, mas, na maioria das vezes, verifica-se um retrocesso na aquisição de competências pessoais e sociais. Todo o processo de aprendizagem da criança jovem com deficiência fica comprometido sem os recursos e apoios necessários. A ausência de acompanhamento técnico pode ditar consequências muito negativas, quer para o desenvolvimento das crianças e jovens com deficiência, quer para a sua participação e inclusão na sociedade. O apoio individualizado e terapêutico recomendado pelos terapeutas e pelos médicos é um meio de impedir o agravamento da deficiência e atenuar os seus efeitos. Podem acentuar as desigualdades na educação, pois algumas famílias podem ter mais recursos para compensar a falta de apoio, enquanto outras não. Isso pode levar a uma disparidade ainda maior no acesso a oportunidades. É fundamental que os sistemas de educação e apoio social atuem para minimizar estes atrasos e garantam que todos os alunos tenham acesso a uma educação inclusiva e de qualidade. O jogo terminou. Sim. Muito obrigado pela intervenção inicial. Senhores deputados, então passamos à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. E, como é hábito, na nossa comissão, começamos com o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Sr. Deputado, tem a palavra. 5 minutos por grupo parlamentar, como sabem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, votos de um bom regresso aos trabalhos parlamentares.
Cumprimento naturalmente a entidade aqui hoje presente, a Associação Portuguesa de Deficientes, e cumprimento nas pessoas das suas digníssimas dirigentes, e quero começar por isso mesmo, por reconhecer o trabalho que as dirigentes desta associação fazem em prol desta tão importante associação e o trabalho que esta associação faz em prol das pessoas com deficiência, das suas famílias e naturalmente também em prol da sociedade. Porque é importante nós reconhecermos o trabalho dos dirigentes sociais, porque sem dirigentes sociais não existiam instituições sociais, e sem instituições sociais, e sem trabalhadores, naturalmente não existiam instituições sociais, e sem instituições sociais seríamos certamente um país mais pobre, mais injusto e menos digno, e portanto fica aqui este reconhecimento aos dirigentes sociais e às instituições que todos os dias fazem um trabalho fantástico no nosso país. Permitam-me também que aproveite esta ocasião temporal em que aqui estamos hoje, estamos em setembro, para deixar também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um agradecimento, um reconhecimento e um louvor também àquela que foi a prestação da nossa delegação portuguesa dos mais recentes Jogos Paralímpicos. A força e a dedicação dos nossos atletas são, sem sombra de dúvida, um exemplo e um orgulho para Portugal e para os portugueses. A temática que nos traz aqui hoje é, sem sombra de dúvida, de uma extrema importância e sensibilidade. Aliás, como todas as temáticas, tem que ver com a questão da deficiência, das pessoas com deficiência, também das suas famílias e das instituições que apoiam estas pessoas. Porque julgo que estaremos todos de acordo se dissermos que se há área que deve merecer a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa preocupação, mas também e sobretudo a nossa ação, porque não basta estarmos preocupados e identificarmos o problema, é sobretudo importante encontrar soluções e encontrar caminhos de melhoria para dar mais dignidade e mais condições de vida a estas pessoas. Se há área na nossa vida coletiva, seja partidária, política, social, que merece essa nossa atenção e esse nosso cuidado e essa nossa ação, é esta área que tem que ver com as pessoas com deficiência, esta área da deficiência e da inclusão. E julgo que, enquanto Assembleia da República e também, naturalmente, o Governo e as demais entidades devem olhar para esta área com a importância e a prioridade que lhe deve ser dada. Porque só assim é que podemos ter uma sociedade mais justa, mais solidária e, sobretudo, mais humanista. Efetivamente, e ainda ao caso em concreto, julgo que todos reconhecemos que o longo e demorado processo subjacente aos pedidos de subsídio de educação especial é efetivamente um problema, e temos que chamar as coisas pelos nomes, e é efetivamente um problema. Ainda mais dramático quando o processo termina em injustos indeferimentos, como também já aqui foi referido. Tal como é mencionado no requerimento apresentado pelo PCP, este não é um problema de agora, é um problema que se tem arrastado há vários anos, e certamente também os senhores deputados do Partido Socialista reconhecerão que este flagelo também se verificou nos seus governos. O facto de existirem várias áreas de decisão e várias entidades, várias áreas de tutela, várias entidades envolvidas na instrução e na decisão deste processo de pedido deste subsídio, desde a educação, à saúde, à segurança social, às instituições, contribui certamente para que este seja um processo extremamente burocrático, complexo, longo, aliás, muito longo, e demora essa que não se coaduna minimamente com aquilo que são as necessidades dos potenciais beneficiários e das suas famílias. Porventura, e fica aqui a dica, a sugestão, um caminho a seguir para simplificar este processo e para agilizar o processo e para garantir que o processo efetivamente tenha o resultado pretendido, garantindo naturalmente a justiça e a transparência que deve estar subjacente a todos estes processos relativos à atribuição de subsídios sociais, seria eventualmente, e fica aqui a sugestão, atribuir a instrução e a decisão deste processo a uma só entidade ou pelo menos a uma só tutela, e deixo aqui a sugestão que essa tutela fosse a da educação. Mas é uma sugestão que fica, e depois também peço, obviamente, que possam também dar a vossa opinião sobre este eventual caminho a seguir. O atual Governo, estamos em crer que o atual Governo tem perfeita noção da importância da inclusão e do apoio às pessoas com deficiência. Daí estar empenhado em resolver este e outros problemas com que se deparou. Começando também, e já começou por fazer, por reforçar a digitalização dos serviços, melhorar a comunicação entre a Segurança Social e os beneficiários e cumprir com aquilo que se comprometeu em sede de programa de governo. E no programa de governo, entre outras coisas, no que respeita à inclusão, existe uma medida que nos parece de elementar importância e que irá fazer a diferença naquilo que é a abordagem que o país
tem para a deficiência e para a inclusão. E essa medida é a seguinte: adotar lei de bases para a deficiência e inclusão que sistematize a principal regulamentação existente. Este é um compromisso do Governo que nós estamos em querer que vai acontecer e que é de extrema importância para esta área. E também outras coisas já foram feitas nestes curtos meses, nestes parcos meses de governação, e dou aqui como exemplo o despacho mais recente, agora de agosto, o despacho 9.649, de 21 de agosto, da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, que propõe, que decide, aliás, pela criação de um grupo de trabalho para a revisão do Decreto-Lei 163 de 2006, ou seja, para a revisão do regime jurídico e normas técnicas relacionadas com acessibilidades. Por fim, e aproveitando a presença das digníssimas dirigentes da Associação aqui connosco, o apelo e o desafio que eu também faço final é que também aproveitem o facto de estarem aqui connosco e que possam também dar sugestões de melhoria, não só nesta temática que nos traz aqui hoje, mas noutras temáticas que possam efetivamente vir a melhorar aquilo que é a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias, porque volto a dizer que se há área que nos deve unir a todos para que todos conseguirmos dar mais dignidade a estas pessoas, é a área da deficiência e da inclusão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Lia Ferreira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito bom dia a todas e a todos. Começo por cumprimentar a mesa, na pessoa do Sr. Presidente da mesa e da APD, que, sem dúvida, muito tem feito para estas áreas, estas matérias da inclusão das pessoas com deficiência há vários anos. E esse trabalho deve ser sempre reconhecido. Antes de clarificar o tema que aqui nos trouxe, só dar nota que, em relação à intervenção anterior, clarificar o colega que acabou de intervir que o despacho referido não foi constituir um grupo de trabalho, foi apenas alterar o despacho que já existia pela mão do Partido Socialista, que data de 20 de outubro de 2023, que constituía esse grupo de trabalho. Portanto, é importante clarificar que foi apenas alterar um despacho que foi constituído já pelo grupo do Partido Socialista, pelo Governo do Partido Socialista. Relativamente a esta questão da inclusão e da educação inclusiva, sem dúvida, este é um direito inalienável. O direito à educação está plasmado na Constituição da República Portuguesa, é reforçado pela Lei de Bases do Sistema Educativo e assume aqui um novo compromisso no âmbito da inclusão das pessoas com deficiência com a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no qual Portugal se comprometeu a assegurar as condições necessárias para que, efetivamente, as pessoas com deficiência possam aceder ao sistema educativo, promovendo assim o seu desenvolvimento académico e social com o objetivo da plena inclusão, como aliás foi aqui bem referido pela APD. Desde a criação deste subsídio, que é anterior a esta convenção, este subsídio, tendo na sua gênese sido criado como uma prestação de reembolso e com grandes complexidades naquilo que é distinção entre o que é uma incapacidade de outras patologias que não a deficiência e aquilo que é uma incapacidade e que tem que ser trabalhada no âmbito da deficiência em concreto, tem, efetivamente, ao longo dos anos, levantado várias dificuldades às equipas que analisam os processos e, obviamente, que estas dificuldades acrescidas à necessidade de apresentação de despesas comprovativas de comprovativos de despesas realizadas tornam o sistema efetivamente pesado. Aliás, recordo que este sistema foi agravado, estas dificuldades foram agravadas no fim de 2013, precisamente entre outubro de 2013, a altura em que foram celebrados os protocolos entre o Instituto de Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, no âmbito implementados pelo governo anterior, na altura de coligação PSD-CDS, esses protocolos vieram agravar a situação, tanto que entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014 deram entrada na Provedoria de Justiça mais de 400 queixas por indeferimentos, porque as equipas que haviam sido constituídas não estavam formalizadas no âmbito da sua constituição. Esta dificuldade foi sanada com o despacho
número 11.493 de 2016, pela mão do Governo do Partido Socialista, que procurou trazer aqui alguma forma de limitar a abstração do processo, de evitar que as equipas fossem constituídas de forma aleatória, ou seja, que tivessem uma composição organizacional que se aproximasse mais daquilo que são as necessidades, para, efetivamente, uniformizar metodologias e sistemas. Entre as melhorias que foram, entretanto, introduzidas, há uma automatização que foi iniciada em várias fases do processo, nomeadamente a simplificação e envio de formulários de forma digital, precisamente para agilizar aquilo que é uma tramitação pesada dos processos, como já também foi aqui referido. São conhecidos os atrasos, principalmente no ano letivo 2022-2023, apesar da percepção de que poderão ocorrer desistências, diminuição de requerimentos, aquilo que os dados estatísticos que se encontram publicados no portal da Segurança Social nos dizem é que, efetivamente, desde 2016, que há uma inflexão na cobertura que era descendente pós o protocolo de 2013 e que desde 2016 temos vindo a verificar uma duplicação de requerimentos e um aumento de 39% dos processamentos com pagamento, portanto, de 2016 com exceção a 2023, com exceção do ano letivo 2022-2023, tem-se verificado um crescimento consistente, quer nos requerimentos, quer nos apoios concedidos. Os atrasos são conhecidos, há necessidades e oportunidades de melhoria, sem dúvida, mas aquilo que sabemos é que, por exemplo, entre 2021 e 2022, o ano letivo 2021-2022 e o ano letivo 2022-2023, houve uma diminuição em 7% dos processos indeferidos. Portanto, os dados não corroboram aquilo que aqui nos é transmitido pelas intervenções, e por isso mesmo, porque queremos resolver a situação, mantendo aquilo que é o foco desta prestação, que é a melhor inclusão e o melhor desenvolvimento das crianças e jovens com deficiência, independentemente das crianças e jovens com outras patologias, designadamente déficits, designadamente déficits de atenção, entre outras, que também merecem alguns cuidados. Esta prestação em concreto é para a inclusão de crianças e jovens com deficiência e, portanto, gostaríamos de perceber onde é que se consubstanciam estes dados que nos indicam, que nos dizem que há uma diminuição quer de requerimentos, quer de processamentos e, efetivamente, quais serão as vossas propostas alternativas para assegurar o foco e a correção do sistema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, e enquanto ele se dirige ao púlpito, informo a Comissão que a Sra. Deputada Sofia Canha nos acompanha por via remota. O Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento meus colegas deputados neste regresso aos trabalhos parlamentares. Cumprimento também as representantes da Associação Portuguesa de Deficientes e agradeço o facto de estarem aqui na Comissão para nos ajudarem a resolver um problema que, segundo as intervenções que me antecederam, até fiquei aqui na dúvida se realmente havia algum problema ou não. Estavam a dizer que o problema já estava resolvido, mas o que conta é que aquilo que nós percebemos é que estas crianças realmente precisam de uma educação especial, precisam de ser ressarcidos desse valor e, efetivamente, não está a acontecer. E eu, ao contrário dos meus antecessores, vou mesmo fazer perguntas para vocês nos ajudarem a resolver este problema. E a primeira pergunta que ia fazer é, na vossa opinião, quais são os motivos principais que geram estes atrasos? E quando pergunto quais são os motivos será que a legislação que temos atualmente prejudica este processo, ou seja, se temos que fazer alterações legislativas para agilizar este processo, vamos ser claros relativamente à necessidade, se estas crianças precisam desta educação e têm esta educação e vão ser ressarcidas, não há grandes dúvidas, não é? Aqui a única questão seria a condição de recursos, os recursos financeiros dessas crianças, se realmente cumprem os requisitos ou não, é que
precisaria de uma avaliação. Porque é que estamos a fazer um atestado multiuso para comprovar que uma criança é deficiente se ela já tem educação especial? As pessoas acham que as escolas não vão ter uma educação especial só porque alguém se lembra que precisa de uma educação especial, é porque essa criança precisa mesmo. Ou seja, já estamos aqui a duplicar critérios, estamos aqui a usar recursos em excesso para um problema que, se calhar, mas se eu estiver errado nesta dedução empírica, corrijam-me se estou errado. A outra situação que se calhar que resolvia uma grande parte do problema é se, de alguma forma, estas famílias não precisassem de ser ressarcidas deste valor e essa educação já fosse prestada de forma gratuita para quem precisa dela. Ou seja, porque é que nós estamos a ressarcir crianças e jovens que, eventualmente, deviam ter logo, à partida, essa educação gratuita. E, no fundo, era só isso. Que alterações vamos fazer à lei, que alterações vamos fazer aos procedimentos e se realmente aqui há uma necessidade de agilizar. É claro, tendo sempre atenção para não haver abusos, mas também não compreendo aqui como é que poderá haver abusos, excepto na situação de recursos. E também na situação de recursos, é se na vossa opinião, mesmo na situação de recursos, é claro que devemos apoiar aqueles que necessitam mais, se faz sentido, mesmo que uma família tenha capacidades financeiras, de estar a honorar essa família com um custo adicional. Ou seja, estas crianças têm um custo adicional para se educarem. Mesmo que a família tenha mais recursos, estamos a retirar recursos à família para, se também devíamos alterar essa condição de recursos ou se ela faz sentido na vossa opinião. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, de seguida, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada. Obrigada, é a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados e, em particular, cumprimento a Associação Portuguesa de Deficientes, a quem agradeço as informações que aqui já nos trouxeram, mas principalmente agradeço todo o trabalho que fazem no dia-a-dia relativamente às pessoas que apoiam, que é um trabalho extremamente importante. Gostava também de agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP por, de facto, ter promovido este conjunto de audições sobre este tema, porque, de facto, existem muitas demoras, muitos indiferimentos nos pedidos de educação especial. Isto é um tema que se tem arrastado há muitos anos. Tenho pena que tenham assistido aqui a este passa-culpas, como sempre assistimos sobre temas que não se resolvem há demasiados anos entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, porque, de facto, vão sempre buscar números dos melhores momentos de cada uma das governações, mas a verdade é que os problemas não se resolvem. E aquilo que eu espero, já que o Partido Social Democrata está tão empenhado em resolver este problema, então que seja desta vez, porque, de facto, o Partido Socialista, nos últimos 8 anos, fez aqui uma crítica daquilo que se passou durante a governação do Partido Social Democrata, mas depois teve 8 anos e, de facto, este problema não se resolveu. Da parte da Iniciativa Liberal, é um tema que nós temos acompanhado, temos defendido várias vezes a necessidade de termos uma educação verdadeiramente inclusiva para todos, para que todos tenham as mesmas oportunidades, e temos exigido o funcionamento correto de todos os mecanismos de apoio. Relativamente a este tema em particular, já fizemos uma queixa à Provedora da Justiça em 2022, no ano passado fizemos 2 perguntas ao Governo sobre o processo, sobre o que é que estavam a fazer para melhorar, pedimos dados, as respostas são completamente vazias e de facto não ajudam propriamente a resolver o problema. Portanto, aquilo que eu vos queria perguntar, as perguntas de certa forma já foram feitas por outros grupos parlamentares, mas de facto eu gostava que nos explicassem em concreto quais são os principais obstáculos que as famílias enfrentam e que impacto é que isso tem tanto para as crianças como para as próprias famílias. Portanto, quando existe um atraso, quando existe um indiferimento, o que é que isso na prática, para quem nos está a ouvir, significa para estas famílias? Depois, perguntar-vos se consideram o que é que as sugestões de melhoria, portanto, o que é que pode ser agilizado, o que é que seria mais urgente agilizar e de que forma é que nós podemos melhorar este processo, tanto para reduzir o número de indiferimentos, como simplesmente para tornar todo este processo mais célere. E basicamente é isto, ou seja,
gostava que explicassem, porque nós temos, ao longo dos anos, discutido isto, falamos de simplificações. A verdade é que nós, todos os dias, eu creio que todos os grupos parlamentares, isto acontece, todos os dias recebemos várias comunicações de pais e de famílias que nos enviam das duas situações, ou porque os pedidos do subsídio de educação especial estão atrasados, ou porque simplesmente foram indeferidos, apesar de todo o processo, de garantirem que todo o processo está corretamente instruído. Portanto, novamente, aquilo que vos queria perguntar é que explicassem claramente a quem nos está a ouvir qual é o impacto que isto tem nestas crianças e nestas famílias e que soluções mais urgentes de melhoria devem ser feitas, quer ao nível da legislação ou provavelmente só em processos, para podermos resolver de uma vez por todas este problema. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, de seguida, passaria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, para a intervenção do Grupo Parlamentar. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a caracterização feita pela Sra. Dirigente da Associação Portuguesa de Deficientes e que é uma caracterização bastante eloquente da situação, que vale a pena reter e aprofundar, quer nesta audição, quer posteriormente. Eu, aliás, aproveitava para pedir os bons ofícios do Sr. Presidente, no sentido de que a declaração inicial seja distribuída pelos grupos parlamentares. Eu serei breve, porque justamente, tendo em conta o quadro traçado, temos já muitos elementos, mas eu gostaria de saber se a Associação tem tido reuniões, nomeadamente com a tutela do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para abordar este problema, ou melhor, este conjunto de problemas bastante preocupante. E, se sim, que respostas é que têm sido dadas? Mas quem diz a tutela da Segurança Social, diz certamente também a educação, porque provavelmente procuraram também por essa via. E terminaria justamente com um desafio que já vos foi feito aqui, no sentido de nos proporem medidas urgentes, que soluções urgentes para resolver este problema. E já agora terminaria com uma nota relativamente à resposta da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, relativamente a uma pergunta que o PCP apresentou na mesma altura em que apresentou nesta Comissão o requerimento para a realização destas audições. E a Sra. Ministra termina dizendo que no ano letivo 2023-2024 o tempo médio de deferimento demorou menos 35 dias de resposta face ao ano letivo de 2021-2022. Isto, dito assim, parece um avanço extraordinário, mas como já vimos pela dimensão dos atrasos que se têm verificado, é uma gota d'água. É uma gota d'água e nós não podemos aceitar estes atrasos. Já agora, dizer que a Sra. Ministra simplesmente, ou melhor, o gabinete da Sra. Ministra, simplesmente ignorou a questão dos indeferimentos que, na mesma pergunta, aludíamos e que aqui também foi referida, aliás, com uma ênfase bastante significativa. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Terminada então esta fase de intervenções dos grupos parlamentares e pedindo naturalmente, na esteira da intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, que se entenderem disponibilizar-nos a intervenção inicial seria muito útil para podermos distribuir pelos grupos parlamentares, diria à direção da APD que tem aproximadamente 25 minutos de tempo de referência para a intervenção, para as respostas. Naturalmente é um tempo indicativo, poderão usar menos naturalmente, mas utilizem como entenderem esses 25 minutos. Tem a palavra. Antes de mais, gostaria de esclarecer uma coisa. Não sei se no início, na apresentação, suscitei algumas dúvidas, mas nós não somos dirigentes da Associação Portuguesa Deficiente. Nós estão em representação da direção. Exatamente. Somos técnicas de serviço social que já desempenhamos muitas funções nesta associação já há muitos anos e já há muitos anos que vimos a acompanhar as diversas matérias que preocupam as pessoas com deficiência.
Eu aqui peço a ajuda das minhas colegas também para completar algumas ideias, mas queria referir que estamos na altura da discussão do Orçamento de Estado e a APD, sempre que surge o Orçamento de Estado, depois de analisar a proposta do Orçamento de Estado, tem um conjunto de propostas nas mais diversas áreas e, se possível, e se mostrarem disponibilidade, gostaríamos de discutir com os grupos parlamentares, para que, de certa forma, possamos trabalhar melhor em prol das pessoas com deficiência, porque existem um número de questões que já se mantêm há muitos anos e que não existem muitas alterações e as situações mantêm-se. Uma delas, por exemplo, é o subsídio de educação especial. Quando o Sr. Deputado João António dos Santos falou a questão de uma única tutela, nós também consideramos talvez a tutela da educação seja a mais adequada, porque apostamos e queremos investir numa escola inclusiva, porque se a escola tiver todos os recursos, apoios, meios necessários, as crianças não terão que dirigir-se a outras instituições para terem os apoios que a própria escola devia por si facultar. Sei que pensam adaptar a lei de bases e a sua regulamentação, mas discussemos como. Gostaríamos de, se possível, participar na discussão, quando fosse possível. Não sei se respondi a todas as suas questões. Sim, mas agora vai responder. À deputada Lia, esclareceu-nos relativamente ao despacho, sobre a Convenção, a escola inclusiva, que infelizmente está muito aquém do que seria, e se facultasse os meios necessários, certamente não estaríamos a ter aqui esta discussão de haver um subsídio para os pais que necessitam de outros recursos, de outros meios fora da escola regular. Soluções. Não sabemos ao certo o que é que está para vir em termos de legislação, porque existe a prestação social para a inclusão e há a majoração que até à data ainda não foi regulamentada. E a majoração, supostamente, é para vir substituir estes apoios que já existem. Nós não sabemos de que forma é que vai ser alterada. Sim. Só para... Muito bom dia a todos. Só para tentar aqui complementar aquilo que a minha colega estava a falar, em termos das propostas para a atribuição ou alteração a nível desta prestação, esta prestação é realmente fundamental para as famílias, para as crianças, para os jovens com deficiência. As propostas, de alguma forma, que a APD apresenta é realmente que os processos possam ser mais simplificados, ou seja, já que há uma avaliação feita por os médicos, pelas equipas que acompanham estes jovens e estas crianças, claro que não faz sentido os processos, ao chegarem para a Segurança Social, sejam novamente avaliados por médicos, já que esse processo já foi feito. Portanto, nós estamos aqui a duplicar uma avaliação que eu acho que já é, de certa forma, avaliada por profissionais, e principalmente por profissionais que sabem quais é que são as próprias necessidades daquele jovem ou daquela criança. Portanto, é simplificar o processo, é naturalmente investir em mais técnicos, em mais pessoas que possam avaliar os processos para a morosidade não ser tão grande. É necessário que haja um investimento por parte da Segurança Social em termos de valores de atribuição desta prestação e outras prestações que são fundamentais.
Como a minha colega falou, existem também a prestação social para a inclusão, que é um complemento e realmente em termos de valores está muito aquém daquilo que deveria ser, a real atribuição deste apoio. Estas são as nossas propostas e, nomeadamente, em termos de recursos também. Recursos para a educação, recursos para uma educação inclusiva. Nós falamos já há muitos anos, a APD fala há muitos anos, que é necessário implementar verdadeiramente uma educação inclusiva. Apostar em mais técnicos para as escolas, apostar em mais terapias para as escolas. O número de horas não é de alguma forma satisfatório. Nós estamos a falar aqui numa média de 45 minutos a uma hora por semana para cada criança e jovem. E é óbvio que é necessário aumentar o número de terapias, é necessário aumentar o número de técnicos, é necessário aumentar o número de professores de educação especial e, principalmente, também dar formação a quem trabalha diariamente com estes jovens nas escolas. Portanto, isto é uma realidade que também é necessário trabalhar em conjunto enquanto sociedade. E são basicamente estas as propostas que nós falamos. Em relação a esta prestação, também é necessário indicar que existe uma condição de recurso. Ou seja, esta prestação tem muito, fala muito e tem muito em relação aos rendimentos do agregado familiar. Nesta situação, aquilo que é necessário fazer é retirar realmente a condição de recurso. Não seja necessário apresentar qualquer tipo de rendimento do agregado familiar. Nós estamos a falar de terapias que são fundamentais para o desenvolvimento destas crianças e jovens. Como tal, é necessário que sejam gratuitas, sejam atribuídas de forma gratuita, a que possam ter estas horas e estas terapias que realmente são necessárias. Em termos dos obstáculos, como foi falado pela deputada Joana Cordeiro e outros deputados também, quais é que são os obstáculos que os pais realmente têm e o impacto que é para estas crianças. Tudo tem um impacto significante nestas crianças. Quando há limitações, quando há os obstáculos, vários obstáculos, tem sempre um impacto significativo no desenvolvimento destas crianças e destes jovens. A morosidade nos pedidos que são feitos diariamente para apoios, a morosidade que nós vemos quando nós falamos em termos das escolas, do acesso às escolas. Atualmente nós vemos ainda muito as situações dos acessos, da atribuição dos apoios. Portanto, tudo isto é significativo para a vida destes pais e para a vida destas crianças. Não sei se mais alguém quer... não sei, Idalina, queres falar sobre as reuniões? Idalina, queres falar sobre... Em termos das reuniões, como a minha colega Carla estava a mencionar, nós apresentamos anualmente sugestões juntamente para o Orçamento de Estado. E, como tal, estas propostas vêm sempre também para a área da educação.
Temos tido, a APD tem tido algumas reuniões e a última foi com a Secretária de Estado, também que apresentámos um documento com melhorias, com as preocupações do que é que as pessoas com deficiência chegam até nós, e é esse o trabalho que nós vamos continuar a fazer, não é? Portanto, não sei se... Acho que não sei se... Como entenderem, estão dentro do vosso tempo, se entenderem que há algum esclarecimento adicional que queiram prestar, por favor. Se não, dávamos por terminada a audição. Muito bem. Senhores deputados, as representantes da direção da APD já usaram do seu tempo, como entenderam, para uma resposta conjunta. Eu daria por terminada esta audição, sem antes de mais agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença para prestarem os esclarecimentos às questões suscitadas pelos grupos parlamentares, sendo que nós vamos naturalmente continuar a acompanhar este tema. Aliás, temos já de seguida outra audição. Por isso, muito obrigado. Eu faria agora um pequeno intervalo A nossa próxima audição está marcada para as 10h30 e eu não sei se já chegaram. Sendo que neste momento temos a ausência de 2 grupos parlamentares, penso que um deles se fará representar na segunda, penso que o outro grupo parlamentar, não sei se terá condições de vir. Se pudéssemos antecipar a audição das 10h30, eu faria agora um pequeno intervalo de 10 minutos e às 10h05 retomaríamos os nossos trabalhos para a segunda audição, tendo chegado as pessoas que têm que estar presentes na audição. Está bem? 10h05.